Segredo de Prosa, um tema de interesse do cidadão. Nós temos absoluta certeza de que você já ouviu esta frase. É melhor prevenir do que remediar. Tá aí uma coisa que é verdade. Se você pode evitar uma doença, para que não fazer nada e depois ficar no desespero correndo atrás de um tratamento? Pois é exatamente isso que pode acontecer com quem não dá bola a uma das mais eficazes formas à disposição da humanidade para prevenir doenças, a vacina. E hoje, 17 de outubro, é o Dia Nacional da Vacinação, data criada pelo Ministério da Saúde. Mas por que a vacina é tão importante? Ela pode reduzir o número de casos de doenças infecciosas, derrubando os índices de transmissão de uma pessoa para outra. A vacina também pode reduzir o número de internações e de mortes causadas por uma doença. Tudo isso aconteceu com a vacinação contra a Covid-19. Na primeira fase da pandemia, entre março de 2020 e o primeiro semestre de 2021, a doença causou verdadeiros estragos. Hospitais lotados e milhares de mortos. Só em um dia de março de 2021, 3.500 pessoas perderam a vida para a Covid. Olha, dói até lembrar dessa situação. Mas essa situação começou a mudar com o avanço da vacinação. As primeiras doses no Brasil começaram a ser aplicadas em janeiro de 2021, mas a vacinação só engrenou mesmo no segundo semestre daquele ano. O resultado é que hoje a Covid ainda está aí, continua tendo caso de Covid. Mas o número de internações por causa de casos graves é bem menor. Bom, falamos da Covid-19, mas podemos citar outros exemplos de como a vacinação é importante. Graças a campanhas maciças de imunização, doenças como a poliomielite e a varíola foram erradicadas de nosso país. Mas a vacina pode ser vítima do seu próprio sucesso. De que forma? A queda ou a eliminação dos casos de uma doença pode levar a um relaxamento da população. Veja o que aconteceu com o sarampo. Em 2016, Adriano, o Brasil recebeu da OMS, a Organização Mundial de Saúde, o certificado de país livre do sarampo. Mas muita gente começou a pensar, bom, se não existe mais sarampo, por que eu preciso levar o meu filho para vacinar? Resultado, surgiu uma geração de crianças, adolescentes e adultos sem proteção contra o sarampo. E aí o vírus encontrou um ambiente perfeito para voltar com força em 2018. Capital do Amazonas, Manaus, por exemplo, foi atingida pelo maior surto de sarampo nas Américas das últimas décadas. 7.000 pessoas contaminadas e 2 mortes. Casos de sarampo pipocaram em todo o país, o que levou o Ministério da Saúde a deflagrar uma campanha nacional de vacinação contra a doença. E o Brasil acabou perdendo o certificado da OMS. Olha aí, já falamos aqui da acomodação como fator que desestimula as pessoas a manterem a caderneta de vacinação em dia. Outra causa é o pensamento errado de que a vacina é coisa só de criança. Claro que não, vacina também é para adulto. Quer um exemplo? Qual foi a última vez que você tomou a vacina contra o tétano? Eita, bem lembrado. O tétano trata-se de uma infecção aguda e grave causada por um bacilo que entra no corpo por meio de ferimentos. A doença provoca grande sofrimento e morte. E os idosos? A recomendação é que todo ano tomem a vacina contra a gripe, geralmente perto do inverno, e a cada 5 anos contra a pneumonia. E por fim, vamos alertar sobre outra inimiga da vacina: a propagação de fake news, ou notícias falsas. Tem gente, Gesiel, que teima em divulgar, por exemplo, que algumas vacinas seriam responsáveis por casos de autismo em crianças. Gente, isso é mentira. Cientistas já comprovaram por meio de estudos que é um típico caso de fake news. Pois é, ainda tem mais essa. Infelizmente, a frase "é melhor prevenir do que remediar" ficou tão batida que a gente deixou de dar a importância que ela merece.
Daí a necessidade de exaltarmos a data de hoje. Hoje, 17 de outubro, é o Dia Nacional da Vacinação. Isaura, palmas aqui para as vacinas. Olha, gente, a vacina foi um dos maiores avanços da humanidade. Imagina o que acontecia no passado. Se você puder depois dar uma lida, né, em livros sobre aquelas epidemias de varíola do passado que causavam verdadeiros estragos. Poliomielite, uma geração aí de crianças com pólio. Muito triste essa situação. Essas doenças foram eliminadas graças à vacinação. Então, é importante nós, como pais, mostrarmos aí o valor da vacinação por levarmos o nosso filho, a nossa filha para a vacinação sempre que tiver aí no calendário. E, claro, os adultos também precisam cuidar da vacinação. Vou dar uma olhada até com relação à questão da de tétano. Eu acho que a de tétano parece que é 10 anos. 10 em 10 anos. Eu acho que ainda não fez 10 anos, não. Eu tomei a de tétano e também aquela de quando a gente vai lá para o norte, para Manaus, a febre amarela. Acho que também na mesma época. E aí faz acho que uns 6 anos que eu fui a Manaus pela última vez, 6 ou 5, acho que ainda não bateu nos 10 anos. Mas vai dar uma conferida na caderneta de vacinação, é sempre muito importante. É verdade. O drama da falta de energia para milhares de paulistanos continua. Depois da ventania da última sexta-feira, que derrubou árvores e postes, a Enel, concessionária de energia da cidade de São Paulo, diz que já restabeleceu 100% da energia para os usuários, o fornecimento. Só que tem muita gente que diz que não, continua no escuro. Como fica o empresário que foi prejudicado pelo apagão? E o consumidor residencial? Para falar sobre este assunto, convidamos Antônio Celso Baeta Minhoto, doutor em Direito Público e Constitucional. Antônio Celso, bom dia para você. Bom dia a você e a todos os ouvintes. Entidades empresariais calculam em mais de 1 bilhão e 600 milhões de reais o prejuízo econômico do apagão em São Paulo. Doutor Antônio, quem deve arcar com pelo menos parte dessa conta? Olha, eu diria que tem uma conta compartilhada aí, porque é uma questão que tem uma certa complexidade para ser analisada, porque, a meu ver, parte da responsabilidade é do poder público, é da prefeitura, e parte é responsabilidade da concessionária, que no caso aí é a Enel. A concessionária ela ganhou uma concessão federal, né? Não podemos esquecer isso. Então é mais um complicador. Quer dizer, o próprio poder público, que também é responsável, ele não foi o poder concedente. Então entra mais um elemento em jogo. Mas eu acredito que eles vão ter que tem a responsabilidade da indenização, porque a Enel, com a concessionária e com o poder público, que é o governo federal, a União e o município, ela tem uma relação regulada pelo direito administrativo. Mas com quem toma o serviço de energia elétrica, ela tem uma relação de consumo, que é regulada pelo Código do Consumidor. E no Código do Consumidor, ela tem uma responsabilidade objetiva, ela tem que arcar, mesmo tendo sido, porque aí também é uma coisa que é importante esclarecer, assim, ela não está sendo, vamos dizer, colocar punida, né, ter que indenizar, não está sendo punida pelo vendaval, pela chuva excessiva. Ela vai ser punida por ela apresentar uma falta de condições de atender às consequências disso. Quer dizer, ter uma chuva muito forte, um vendaval, uma intempérie, ela não tem como controlar isso, ok. Mas ela teria que ter um plano de ação muito mais eficiente do que o que ela apresentou, com certeza. Bom, então vamos lá. O empresário que perdeu mercadoria, teve prejuízo, perdeu clientela aí por conta desse apagão. Tem regiões aí que nós já estamos aí há quase uma semana, tem regiões ainda que se queixam da falta de energia. Para quem o empresário deve apresentar a conta? Ele deve entrar com uma ação contra a Enel, contra o poder público? Como é que ele deve fazer para ter de volta pelo menos parte aí diante do prejuízo que ele teve? Olha, ele pode ter algumas esferas que ele pode atuar. Primeiro, ele pode pleitear junto à própria Enel. Lógico que você demandar uma empresa, né, uma entidade privada,
Isso, imagina, todo mundo sabe disso. É muito mais provável de você receber do que você entrar contra o poder público, que você pode ganhar, mas vai se tornar um precatório, vai demorar muito tempo. Então, se você quiser receber junto à Enel, você pode tomar o caminho do PROCON, por exemplo. Aliás, pode primeiramente tomar o caminho da própria Enel. A Enel já deu uma declaração dizendo que vai indenizar quem comprovar que teve perdas e tal, mas a gente não sabe até que ponto ela vai cumprir isso. Depois pode ir para o PROCON, que o PROCON ele não tem aquele poder que seria um poder judicial de impor um determinado pagamento, mas ele pode impor multas, ele pode cobrar multas da Enel por descumprimento das suas obrigações. E, por fim, tem a parte judicial, pode entrar com uma ação judicial para pleitear e especificar esses danos, os prejuízos e pleitear uma indenização. Ok. Agora, como é que pode ser feita essa comprovação? Porque também aí tem que comprovar. Como é que, por exemplo, um empresário, até um consumidor residencial que está tendo prejuízo aí com o apagão, como é que ele pode apresentar essa comprovação? O que seria a prova definitiva, ideal, digamos assim, seria a nota fiscal. Então, você tem uma televisão, a televisão queimou, um aparelho de som, de rádio, sei lá, um micro-ondas, uma geladeira, qualquer coisa do tipo, que tenha se estragado, né, diante dessa questão da queda de energia. Se você tiver a nota fiscal, é a prova definitiva. Agora, você pode ter outras evidências, né? Também você eventualmente ter até testemunha para isso, ou você ter uma comprovação, fotografia, filmagem. Eu acho que tudo isso vai ser considerado. A prova ideal, que seria incontestável, seria uma nota fiscal no nome do consumidor daquele produto, provando que o produto está danificado. Ele pode até contratar um técnico naquela área para a pessoa emitir a declaração. Declaro que a televisão está queimada, não funciona, ou que o aparelho de som, ou que a geladeira, seja o que for. E essa seria uma situação ideal, ou nessas outras alternativas que eu coloquei. Estamos conversando com Antônio Celso Baeta Minhoto, doutor em Direito Público Constitucional. O assunto, as consequências do apagão em São Paulo. Claro que o apagão pode acontecer em qualquer cidade, mas estamos aí falando de São Paulo, que é o caso agora mais evidente. Claro que, doutor Antônio, estamos aí no período eleitoral e o debate tem sido contaminado, né, pelo período eleitoral, no segundo turno da campanha em São Paulo, mas a gente vê aí um jogo de empurra. O ministro diz que a culpa é de não sei quem, aí a prefeitura diz que a culpa é de outro, e por aí vai. A Enel também está aí no meio dessa confusão, e já se fala em substituição da Enel, caducidade do contrato por quebra de contrato, segundo aí algumas autoridades. Como é que o senhor está vendo essa questão do contrato da Enel, que é, como o senhor bem lembrou, um contrato, uma concessão federal? Como é que o senhor está vendo essa questão de substituir a Enel? É um processo complicado? É possível fazer isso a curto prazo? Como é que o senhor vê dentro da sua expertise em relação a esse assunto? Eu acho que, aí tem uma análise extensa, né, para a gente fazer. A Enel, ela adquiriu essa concessão em 1998, foi por 30 anos. Então, agora em 2028, essa concessão irá se extinguir, né, naturalmente, digamos assim, teria que ser renovada. Agora, a questão que está se colocando muito da caducidade, que seria praticamente um rompimento do contrato, né, um desfazimento do contrato por inadimplemento da concessionária. É preciso considerar que para você romper o contrato, no caso aí por descumprimento, né, por caducidade, você tem que dar direito de defesa para a concessionária, né? Aliás, como em qualquer outra situação aqui no Brasil, até o devido processo legal, ela tem direito de se defender. E isso significa tomar tempo. Durante esse tempo, ela vai continuar prestando serviço de fornecimento de energia elétrica. Fala também ontem mesmo, estava conversando com um amigo, falando sobre a questão da encampação, que seria uma espécie de uma intervenção na Enel, né? É possível legalmente. Né, o próprio presidente entrar com um decreto, nomear um interventor, mas o interventor vai pegar a empresa com a estrutura que ela já tem, vai ter que receber verbas para tentar estruturar essa empresa. Não sei até que ponto isso seria efetivo, seria eficaz. Então, todos os caminhos têm aí um certo sofrimento, vamos dizer assim, uma certa dificuldade. Também é interessante analisar o seguinte, você falou bem a questão do jogo de empurra, né?
E o foco agora é a questão das árvores, né, o chamado manejo arbóreo. E tem um documento que está até circulando até na internet, de um convênio que foi firmado entre a Prefeitura e a Enel em 2020, justamente sobre o manejo arbóreo. E nesse documento tem lá que esse manejo ele vai ser feito em parte pela Prefeitura e em parte pela Enel. Por quê? Porque tem árvores que estão literalmente emaranhadas nos fios elétricos, na rede de fiação elétrica. Então, você não pode pegar uma equipe, por exemplo, de uma subprefeitura, mandar lá para aquela árvore e dizer, vai lá, faz a poda, está tudo energizado. Sim. Os caras não entendem nada de energia elétrica, pode tomar um choque, pode se ferir, pode até morrer. Então a Enel teria que fazer essa manutenção. Então uma parte da Enel, uma parte da prefeitura. E para completar essa nossa análise, uma coisa é certa. Desde 2018 já é a terceira vez que a Enel se envolve no mesmo tipo de situação de apagão. Então, assim, já ficou claro que ela não tem condição de atender, especialmente uma cidade do tamanho da cidade de São Paulo, a maior cidade da América do Sul, ela não tem condição de atender. Então, o que fazer, né, aí nessa situação, a gente tem vários caminhos. Mas me parece certo que chegando 2028, ela não vai conseguir renovação de concessão, e realmente ela está mostrando que não tem condições de atender essa área aqui onde ela é concessionária em São Paulo. Ok. Doutor Antônio Celso Baeta Minhoto, muito obrigado aí pelos esclarecimentos, pelas explicações. Um abraço, até uma próxima. Obrigado a você e a seus ouvintes. Um bom dia. Pescadores artesanais de municípios da região norte atingidos severamente pela seca vão receber um auxílio financeiro de R$ 2.824, dinheiro que vai ser pago em uma parcela única. É o que estabelece a medida provisória 1263/2024, editada recentemente pelo governo. Nós vamos conversar sobre o assunto com o senador Sérgio Petecão, do PSD do Acre. Senador Petecão, bom dia, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui na Rádio Senado. Tudo bem, senador? Bom dia, Gisel. É um prazer grande estar participando mais uma vez desse programa maravilhoso e que tem uma audiência muito grande no Brasil e em especial no meu estado do Acre. É um prazer, Gisel, principalmente falar desse tema, né, que traz uma esperança grande para os nossos sofridos pescadores da Amazônia, né, e também lá do meu estado do Acre, que foram afetados por essa seca, né, que trouxe danos, né, e graças a Deus a mão amiga do governo federal foi estendida e traz esse benefício que com certeza vai ajudar e ajuda muito esse povo que tanto sofre. Pois é, senador, uma seca severa atingindo aí os municípios da região norte. Os pescadores artesanais dependem, mas dependem muito mesmo da sua atividade, e essa seca traz problemas seríssimos para esses profissionais da pesca. Esse valor de R$ 2.824 é um valor que atende às necessidades dos pescadores artesanais aí do Acre, do seu estado, senador? Com certeza, Gisel. Esse benefício, lógico que não resolve o problema de todos, mas no momento de tanta dificuldade que hoje passa esta classe, que com certeza sempre passa por muita dificuldade, esse benefício de R$ 2.824 vai ajudar e ajudar muito, né? Porque a situação no nosso estado, Gisel, se agravou muito, e cada ano que passa ela se agrava mais. Ainda bem que nós temos pessoas como o ministro André de Paula, né, que é o ministro da Pesca e da Aquicultura. É uma pessoa sensível, é uma pessoa que conhece, né? Então, nosso sentimento é de gratidão ao governo federal, ao presidente Lula, que teve a sensibilidade nesse momento de muita dificuldade, estender a mão a esse povo que hoje passa por um momento tão difícil. É um valor que realmente vai fazer a diferença nesse momento difícil, é um dinheiro que vai ser pago em uma parcela única.
Mas eu fico aqui pensando, senador, esse dinheiro vai chegar rápido aos pescadores, porque muitas vezes as medidas são tomadas, mas a burocracia às vezes atrapalha e quem precisa desse dinheiro logo. A necessidade é urgente. Esse dinheiro chega rápido ou tem a possibilidade da burocracia atrapalhar esse processo? Ô, Gisele, essa é a nossa grande preocupação, porque nesse momento muitos tentam tirar proveito dessa situação. Eu vejo lá no meu estado, já aparece um monte de pai da criança, né, dizendo que conseguiu, dizendo que resolveu, e a gente sabe que não é assim, né? Esse foi um trabalho feito da nossa bancada federal, eu conversando com as associações, as cooperativas de pescadores, né, lá no meu estado, ouvi o reclamo desses pescadores, né, procurei levar essa mensagem ao ministro André de Paula. Agora, o que eu tenho pedido a ele, e vou trabalhar nesse sentido, e esse é o nosso compromisso, Gisele, é de dar a maior celeridade possível. Também não adianta esse recurso chegar daqui 6 meses, 1 ano, que não vai resolver. Nós estamos precisando desse recurso para ontem. Então, eu acho que esse é o nosso papel, é o meu papel. Pode ter certeza que vou fazer de tudo, para que nós possamos dar maior celeridade para que esse recurso chegue na mão do nosso pescador amigo. Então, esses que estão tentando tirar proveito político, infelizmente, é lamentável, né, principalmente nesse momento de dificuldade que as pessoas passam, mas se Deus quiser, a gente vai estar correndo atrás para fazer esse benefício chegar na mão dos nossos pescadores. Nós estamos conversando com o senador Sérgio Petecão, do PSD do Acre, sobre o auxílio financeiro de R$ 2.824, dinheiro que vai ser pago aos pescadores artesanais de municípios da região norte que são atingidos por essa seca severa que está acontecendo por lá. Senador, esse é um dinheiro que chega numa situação emergencial, mas o que dizer de soluções a longo prazo? Que medidas podem ser adotadas com relação a esse assunto? Gisele, uma coisa tem que ser ressaltada, viu, Gisele, que tem muitos pescadores nos ligando e perguntando, porque tem alguns que já recebem benefícios, né? Benefícios que a gente chama de benefícios previdenciários. Mas eu quero chamar a atenção para esses pescadores que eles não serão prejudicados, eles vão receber sim o benefício de R$ 2.824. Meu gabinete tem recebido muitas ligações, né? O pessoal lá no estado, no meu estado, no estado do Acre também tem questionado, perguntado. Então é preciso que a gente leve essa mensagem esclarecedora, que tem alguns que recebem o benefício e estão achando porque eles já recebem, não irão ser beneficiados. Agora, nós já trabalhamos isso, já conseguimos as informações lá no Ministério e eles serão beneficiados também com esse recurso. Agora, quanto ao futuro, Gisele, eu confesso a você que eu me preocupo, porque existe uma mudança climática muito grande no nosso país. E na Amazônia não é diferente. Eu agora, né, nesse verão, que agora começa a chover lá no estado, eu me assustei com a situação que ficou os rios, tanto os grandes rios como os pequenos rios e igarapés, praticamente secaram. Então, é assustador. Eu te confesso que isso chega a me trazer assim, muita preocupação, mas nós, como ser humano, nós temos que fazer a nossa parte, né? Nós não temos como fugir dessa realidade. Existem essas mudanças, não é só no Brasil, é no mundo todo, mas nós temos que começar a pensar em criar alternativas, tipo você fazer tanques, açudes, como nós chamamos lá, para que esses pequenos pescadores possam criar os seus peixes, para que eles possam sobreviver da pesca. Mas e isso a gente, com certeza, o governo federal já está preocupado. Eu também tenho uma preocupação grande nesse futuro da nossa região e com certeza a gente vai estar pronto para
ajudar os nossos pescadores. Senador Petecão, quero aproveitar a sua oportunidade aqui no Conexão Senado para falar também sobre um tema que é o horário de verão. O governo federal chegou à conclusão de que o horário de verão não será adotado nesse ano. Muitas conversas, muitas consultas. Qual a sua opinião a respeito disso? Teria um impacto grande aí no seu estado, no Acre, caso o horário de verão fosse adotado esse ano. O governo já disse que isso não vai acontecer, pelo menos esse ano não. Qual a sua opinião? Ô, Gisele, esse horário de verão, para nós lá no Acre, ele traz um transtorno muito grande. Você sabe que nós já temos uma diferença de fuso de 2 horas lá do Acre para Brasília, né? Quando é implantado o horário de verão, deixa de ser 2 horas e passa a 3 horas. Imagina, né, uma criança, um aluno que tem que acordar 6 horas da manhã, é o horário de Brasília, lá no Acre ele tem que acordar 3 horas da manhã. Mas eu espero que essas equipes que estão estudando essa situação com muita responsabilidade possam ter a sensatez e que pense no Brasil como um todo, né? Pense no Brasil como um todo. Você não pode pensar o Brasil só olhando para Brasília, olhando só para o sul e para o sudeste. Você tem que pensar o Brasil olhando principalmente para essas regiões mais isoladas, que é a situação do meu estado, que é o estado do Acre. Então eu espero que o governo tenha muita sensibilidade. Eu pessoalmente sou contra o horário de verão, né? Porque isso traz um transtorno muito grande lá para o meu estado. Senador Sérgio Petecão, muito obrigado pela sua participação aqui no Conexão Senado mais uma vez, a sua disponibilidade e até uma próxima oportunidade, senador. Bom dia. Obrigado, Gisiel. Parabéns aí pelo teu programa, pela audiência maravilhosa. E é o canal, né, que nós temos para estar dialogando com o nosso povo. Então eu acho que hoje é dia de comemorar, de celebrar essa grande vitória que foi a medida provisória 1263 de 2024, que cria esse benefício de R$ 2.824. Então, o meu sentimento é de gratidão ao governo federal, ao presidente Lula, a todos aqueles que de forma direta ou indiretamente ajudaram para que nós pudéssemos ter essa vitória. Obrigado, Gisele. Muito obrigado, viu?